Olá, tudo bem, queridos irmãos? Um grande abraço para o pessoal do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. A gente que está aí nessa quarentena, é a minha primeira vez gravando uma palestra assim aqui de casa, mas eu já me sinto abraçada por todos vocês. Eu sempre recebo muito carinho dessa casa espírita que é sempre tão acolhedora, mas com a vontade de Deus, em breve nós estaremos juntos aí para dar esse abraço afetivo que nos faz tão bem. E hoje nós vamos falar de um tema que foi escolhido, que é o óbolo da viúva. É uma passagem que eu falo assim que desde criança as parábolas de Jesus tem algumas que a gente tem dificuldade, algumas passagens a gente tem dificuldade de compreender, mas outras não. E a do óbolo da viúva, ela é de fácil entendimento, até quando a gente é criança a gente consegue captar ali a mensagem de Jesus. Mas eu acho muito interessante essa passagem do Evangelho, porque ela tem uma mensagem talvez um pouco mais profunda e que nos traz para uma enorme reflexão, principalmente nos dias atuais. Vamos lá, vamos ler juntos para a gente falar desse Evangelho hoje. E estando Jesus assentado defronte ao gasofilácio, observava de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com a mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas. E colocando seus discípulos, lhes disse, convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo que mais colocou esta pobre viúva do que todos os outros. Porque todos os outros deram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deu de sua indigência tudo o que tinha e tudo que lhe restava para o seu sustento. A gente vê muitas passagens de Jesus que falam da caridade. Quando a gente pega a parábola do bom samaritano, a parábola do semeador, até mesmo a parábola dos talentos, vem mostrar a necessidade de nós fazermos o bem, multiplicarmos os nossos talentos, ajudarmos as pessoas sem que a gente pense em qualquer retribuição. Essa passagem mostra uma senhora viúva e ela se aproximou do gasofilácio, que era onde as pessoas deixavam as suas doações. E nesse local, as pessoas muito abastadas colocavam sacos grandes de moedas. Mas Jesus, ele chama os discípulos e mostra aquilo que estava acontecendo. Pessoas ricas doando muito, e mostrou aquela senhora dando 2 moedinhas. E ele virou e falou assim, que a conduta dessa senhora tinha maior relevância, né? Como é que ele diz aqui? Ela colocou mais do que todos os outros, porque ela deu o que tinha da sua indigência, o que era importante para o seu sustento. Os outros deram daquilo que sobrava. E aquilo ali chamou a atenção dos apóstolos. Na verdade, todo mundo pensa, não, como que ela pode ter dado mais? Se a gente for colocar, os outros deram muito mais em dinheiro. Mas Jesus quis mostrar ali o sacrifício. Aquela mulher se sacrificou. Aquela mulher fez a diferença. Aquela mulher abriu mão de, às vezes, não ter o que comer, mas ela pensou no próximo, em ajudar. Então, quando eu falo das passagens do Evangelho que chamam para a benevolência, para a caridade, mas essa traz uma mensagem ainda mais profunda. A mensagem do sacrifício.
da gente realmente lutar com todas as forças em benefício da felicidade de outra pessoa. Bom, eu separei aqui uma mensagem, na verdade é um comentário de Allan Kardec, a pergunta 917 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Nós que buscamos e que nessa quarentena temos refletido tanto a respeito do que é felicidade, eu acho que principalmente nós espíritas estamos trazendo os ensinamentos desse isolamento de uma forma muito mais profunda, porque nós ficamos tão envolvidos em questões de trabalho, de financeiro, sustento, e de repente o mundo para e aí a gente se volta para esse evangelho sublime de Jesus. E o Livro dos Espíritos aqui, os Espíritos vêm nos mostrar que se nós quisermos alcançar a verdadeira felicidade, é preciso que a gente deixe o egoísmo de lado e que a caridade faça parte da nossa vida. Vai muito dentro daquilo que está no óbolo da viúva, o fazer a caridade. A caridade, ela resume todas as outras virtudes. Ela é a base de todas as outras virtudes. Então, quando a gente fala que uma pessoa é honesta, a base está na caridade. A pessoa, ela é generosa, a pessoa, ela é indulgente. Todas as nossas virtudes. A pessoa é trabalhadora. Se nós formos olhar tudo, nós temos a nossa base na caridade. E quanto mais caridosos nós somos, menos egoístas. Nós nos transformamos em pessoas menos egoístas. Então isso é fantástico. O nosso objetivo aqui na Terra é exatamente diminuir o nosso egoísmo e aumentar a nossa caridade, a nossa capacidade de sermos generosos com os outros, em tudo que a gente faça. A passagem do óbolo da viúva, ela está no capítulo do Evangelho que fala que nós devemos dar a mão esquerda sem ver o que faz a mão direita. De uma certa forma faça o bem sem ostentar e sem querer uma retribuição. Eu gosto muito desse tema do óbolo da viúva, porque eu acho que ele meio que pega na nossa ferida. Porque muitas vezes nós fazemos a nossa caridade sem nos sacrificarmos tanto. A nossa caridade muitas vezes é exercida num segundo plano, não como às vezes uma grande meta. Então a gente vai participar, vou dar um exemplo, nós vamos participar da casa de sopa, se nós conseguirmos ter uma semana tranquila, e aí a gente vai acordar mais cedo nesse dia. Porque se a gente tiver uma festa anterior, ou se a gente tiver tido uma semana muito agitada e a gente quer dormir até mais tarde, nesse dia a gente não vai. Às vezes a gente coloca a nossa caridade, não, eu vou doar, mas eu tenho que olhar algo que eu não uso de forma alguma no meu guarda-roupa. Não, porque aquela roupa pode ser que eu venha usar depois. E às vezes a gente perde a oportunidade de servir alguém que está passando pelo frio, que às vezes está passando pela fome, porque a gente não se sacrifica o suficiente. E a gente tem que começar a fazer uma reflexão a respeito disso. Até que ponto eu realmente me sacrifico? E é engraçado que a idade vai passando e chega um ponto que depois que passa dos 40, aí as pessoas têm que falar, não, eu já me sacrifiquei, eu agora eu não preciso, eu agora
eu vou fazer aquilo que me dá alegria, aquilo que não vai me fazer ficar chateado. E a gente tem que realmente pensar se nós não estamos perdendo nosso tempo na Terra com melindres, com a preguiça, com o egoísmo à frente de tudo. Porque o óbolo da viúva nos chama para um sacrifício maior. O Chico Xavier já dizia que os espíritas, quando ele estava aqui na Terra, os espíritas têm chegado do lado de lá altamente arrependidos. E por quê? Porque as pessoas estavam desencarnando naquela época, e eu acredito que ainda hoje, chegando do lado de lá com esse sentimento de arrependimento por não ter aproveitado o tempo, por ter deixado com que a preguiça, com que o comodismo tomasse em conta, com que o egoísmo tomasse conta. Essa que é a realidade. Eu separei aqui um trecho que eu acho muito interessante quando a gente fala dessa passagem do Evangelho, do óbolo da viúva, lá do livro Nosso Lar. Acho que muitas pessoas ou leram, ou assistiram, ou fizeram os dois, mas vale a pena a gente falar desse trecho que fala do bônus hora. Então é um momento em que André Luiz ouve de Laura, que foi a senhorinha que o acolheu lá. Tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. É interessante que quando a gente vai ler a respeito do bônus hora, é um capítulo todo falando disso, e há um momento em que ela vem e esclarece que precisa de 30 mil bônus hora para conseguir uma casa lá. E que cada pessoa tem direito a uma única casa. E ela mostra que ela trabalha muito, ela sempre trabalhou muito, tem os ministérios onde as pessoas trabalham. E cada ministério lá tem de regeneração, tem vários ministérios. Eu sei que nesses ministérios que a pessoa vem e trabalha, tem um tipo de hora, bônus hora para receber. Então, tem alguns ministérios, tem, por exemplo, o Ministério do Conhecimento, isso é muito bom, a pessoa vai reencarnar com mais conhecimentos, ela trabalha lá um tempo, mas dependendo do ministério que ela vai, ela adquire mais bônus hora. Então, assim, e esse sacrifício, esses bônus horas que são pagos na pátria espiritual, são de acordo com a abnegação, com o sacrifício de cada um, com a dedicação de cada um. E eu acho isso fantástico. E traz para nós a nossa reflexão, como é que nós estamos com essa moeda espiritual? Se nós estamos ganhando, nós estamos dedicando bônus horas da nossa existência aqui na Terra, fazendo bem, ajudando, se preocupando com a felicidade do outro e não somente com a nossa. Uma universidade americana, não me recordo qual delas, mas eu me recordo que foi feita uma pesquisa para saber quais as profissões de maior sucesso, o sucesso no caso eram as profissões que tinham pessoas mais realizadas. E eu sei que ao final dessa pesquisa, o que eles verificaram é que os profissionais mais felizes não eram aqueles que ganhavam muito, mas aqueles que conseguiam fazer mais pessoas felizes com o seu trabalho. Na verdade, essas eram as pessoas mais realizadas profissionalmente. E na verdade, eu acho que todos nós buscamos isso. Talvez não de forma consciente, mas o que a gente busca na Terra,
seja através da nossa profissão, seja através do nosso dia a dia com as pessoas, é fazer o bem às outras pessoas. Esse tem que ser o nosso maior objetivo. Porque quando nós buscamos, às vezes, fazer o bem só para nós, uma hora a gente se sente vazio. Uma hora nos cai a ficha de que a gente está sendo egoísta e de que é importante a gente se preocupar com a felicidade do outro. Essa irmã Laura ainda diz para André Luiz: o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual e o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. E não é só na pátria espiritual, aqui também. Quando nós abraçarmos um trabalho de caridade, de benevolência, que a gente busque ter assiduidade, abnegação. Eu me recordo, e eu acho que a vida do Chico para nós é um grande ensinamento. E quando o Chico começou, que ele recebeu o convite de Emmanuel, que ele apareceu para ele numa cachoeira, no momento em que ele estava ali meditando, e Emmanuel o convidou. Só um minuto, gente. Emmanuel o convidou para esse trabalho magnífico de psicografia, e diante daquele convite, Chico Xavier falou para ele: o que eu preciso para exercer bem esse trabalho que agora eu estou sendo convidado? E Emmanuel falou para ele que ele precisava de 3 coisas. E vocês já devem estar sabendo: disciplina, disciplina e disciplina. É preciso que nós busquemos a disciplina, meus queridos. O Evangelho nos pede isso. É preciso que nós nos sacrifiquemos em benefício do nosso próximo. E não tenhamos dúvidas de que a Terra, mais do que nunca, vai precisar disso nesses momentos que agora chegarão. Nós sabemos que muitas pessoas agora, a economia não só do Brasil como do mundo será abalada. E nós sabemos também que não existe acaso no dicionário divino. Nós não estamos passando e não iremos passar por isso à toa. E é importante que a gente, diante de tudo isso, comece a se sacrificar. Se sacrificar pelo bem do nosso próximo. Que a gente comece a colocar verdadeiramente em prática a lição do Evangelho. A base do Evangelho segundo o Espiritismo, toda ela nos pede o quê? Caridade. E a caridade, gente, a gente exerce ela de diversas formas. A gente exerce a caridade como a caridade material, de ajudar aqueles que necessitam, de repartir o pão. Nós temos a caridade moral, e aí abrange tanta coisa. Abrange nessa caridade moral, nós temos paciência. Abrange nós nos preocuparmos em ser atenciosos com os mais idosos, com as pessoas que precisam do nosso carinho. Nós nos silenciarmos diante da fofoca. Isso também é uma caridade moral, porque André Luiz já dizia: o mal não merece comentário em tempo algum. Nós podemos fazer essa caridade moral sendo indulgentes com as faltas alheias.
E isso exige de nós sacrifício. Aliás, segundo o Evangelho, é o sacrifício que mais agrada a Deus, é o do perdão. Então que a gente aprenda com a mensagem do Evangelho a necessidade de nós nos sacrificarmos em benefício do nosso próximo. Eu tenho uma mensagem de Emmanuel. Tem um trechinho da mensagem da pergunta 255 do livro Consolador. Ele diz o seguinte: todo serviço de caridade, da caridade desinteressada, é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. A caridade desinteressada, fazermos o bem sem pensar em nada, em nenhuma retribuição, fazermos o bem pela vontade de vermos outras pessoas serem felizes. Nós tivemos tantos exemplos maravilhosos aqui na Terra, de espíritos que por aqui passaram e que nos mostraram esse valor de fazer o bem. Madre Teresa de Calcutá, um desses espíritos, uma vez um repórter a viu cuidando de um leproso, dando banho num leproso. Eu não sei o que passou na cabecinha daquele repórter. Talvez, o que adianta dar um banho numa pessoa que já está quase morrendo? Mas eu sei que ele virou para ela e falou: eu não daria banho em um leproso nem se me dessem $1 milhão. E aí ela disse, eu gravei aqui a frase: o Senhor não daria banho a um leproso nem por $1 milhão? Eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Olha que lindo. Olha que ensinamento sublime. Uma vez o Chico Xavier estava num hospital, foi visitar o irmão. E quando ele estava saindo do hospital ali, Emmanuel virou para ele e falou assim: Chico, por que você está saindo do hospital e visitou apenas o seu irmão? E Chico falou para Emmanuel: mas é o meu irmão que eu vim visitar. E Emmanuel falou para ele: mas os outros pacientes que ocupam os leitos de dores do hospital, não são também seus irmãos da pátria espiritual? E dali Chico foi em cada um que estava no leito de dor e levou suas palavras de consolo. É hora de nós darmos as mãos, meus irmãos, uns aos outros, tendo consciência de que nós somos irmãos, tendo consciência de que nós precisamos deixar o nosso egoísmo de lado um pouquinho e fazermos o bem. Nós não sabemos a hora que a Dona Morte está batendo na nossa porta. Com essa epidemia, com essa pandemia, mais do que nunca, a gente tem que trazer essas reflexões, porque elas nos trazem assim, à nossa frente, a nossa fragilidade e o quanto a vida passa rápido. Já paramos para pensar o que nós estamos colocando na nossa bagagem para a pátria espiritual? Nós estamos aproveitando as horas que nos restam na Terra para sermos melhores, para fazermos o bem, para servirmos. Não vamos perder tempo. Chico Xavier já fez esse alerta antes de partir. É preciso perseverar no bem. Então que nós possamos arregaçar as mangas, porque nós conhecemos essa sublime e abençoada doutrina espírita, que nos mostra o caminho a seguir,
O Evangelho de Jesus é o nosso maior roteiro e Jesus não teve facilidade na terra. Trabalhemos, meus irmãos, trabalhemos. Vamos nos sacrificar, sim. E não nos esqueçamos de que essa centelha divina de Jesus nós trazemos junto de nós. A centelha divina do amor. Cada um de nós tem muito amor no coração. Cada um de nós tem a capacidade de fazer o bem, seja com uma prece. O Chico já estava tão cansadinho, tadinho. No momento em que ele estava andando de cadeira de rodas, ele chegou para Emmanuel e falou: Emmanuel, já está na hora de eu ir, Emmanuel. Eu já não estou tendo mais a mesma vitalidade, a mesma vivacidade, já não consigo trabalhar como eu gostaria. Emmanuel virou para ele e falou: Chico, enquanto você tiver condições de fazer uma prece para quem quer que seja, ore e pare de reclamar. Então, meus queridos, vamos nos encher de esperança, porque esse Pai é tão maravilhoso que coloca para cada um de nós um anjo da guarda. E esse anjo da guarda que a gente tem, ele conta com a nossa vontade. Ele tenta nos inspirar todos os dias para que a gente lute contra o egoísmo, para que a gente aproveite as oportunidades para servir a Jesus através do nosso próximo. Então que a gente não perca jamais essa oportunidade que a gente tem todos os dias de acordar e de ser melhor. Se a gente quer alcançar o Criador, é importante que a gente faça o bem todos os dias, porque fora da caridade não há salvação. Que Jesus ampare e ilumine a cada um de vocês. Um beijo gigante.